Bom, galera, nessa videoaula eu vou falar sobre erro de estado estacionário ou erro de regime permanente em sistemas de controle. Então vamos começar dando conceituando o que é isso. Então, quando a gente fala de erro de regime permanente ou erro de estado estacionário, a gente está falando da diferença entre a entrada e a saída do sistema quando o tempo tende a infinito, ou seja, quando o tempo é muito grande, ok? Bom, olhando para esse sistema aqui, vamos dar o nome a cada um desses elementos. Aqui no RDS a gente tem a entrada, que conforme a gente vai ver, essa entrada pode ser um degrau, uma rampa, uma parábola, que são os sinais de testes mais clássicos, né? Podem ser outros sinais também, mas a gente vai ver nessa aula aqui esses três sinais. A gente tem a GDS, que é a função de transferência de malha aberta ou de caminho direto. A gente tem CDS, que é a saída do sistema. E a gente tem esse EDS aqui, que é o nosso sinal de erro. Okay? Esse sinal de erro, então, pessoal, de acordo com a nossa definição, vai ser a diferença entre a entrada do meu sistema e a saída. Okay? Então, a gente consegue fazer isso olhando para o próprio diagrama de blocos, né? Resolvendo esse diagrama de blocos para EDS, a gente vê que esse EDS vai ser o RDS entrando positivo, menos o CDS que está vindo pela realimentação negativo. Então isso reforça a nossa definição inicial de que o erro vai ser a diferença entre a entrada e a saída. Só que quando a gente fala de erro de estado estacionário ou de regime permanente, isso daí se aplica para quando eu estou falando do meu sistema, né, do erro no domínio do tempo e quando o tempo tende a infinito. Okay? Então esse Ezinho de infinito aqui é o meu erro de regime permanente ou erro de estado estacionário. Analisando isso aí graficamente, vamos pegar aqui como exemplo uma entrada de referência em degrau unitário, portanto é uma função do domínio do tempo constante e de valor igual a 1. Eu estou colocando ela na entrada aqui. Né? Se a gente fosse representar essa entrada degrau unitário 1 né, no domínio da frequência, isso daí seria a mesma coisa que eu colocar aqui na entrada 1 sobre S. Ok? Bom, como que fica a resposta do sistema? Eu vou fazer aqui um gráfico que não vai representar um sistema específico, apenas uma saída qualquer gráfica para ilustrar o nosso ponto aqui. Tá? Mas vamos supor que, dada essa entrada em degrau aqui, o nosso sistema reage a ela fazendo isso aqui. Okay? Então, pessoal, a gente tem aqui em azul a entrada e essa outra curva aqui que eu desenhei agora é a nossa saída. E o que a gente percebe, pessoal, é que tem uma diferença entre a entrada e a saída. Tá? Essa diferença começa maior e ela vai afunilando até que ela entra numa faixa constante. Né? Essa faixa em que a diferença entre a entrada e a saída é constante, ok? O valor que eu obtenho de diferença aí é o nosso erro de regime permanente. Ok? Então, graficamente, a gente conceituou aí o que seria o erro que a gente está querendo estudar. E aí, pessoal, uma coisa que é importante no sistema de controle é o seguinte: a gente tem que ser capaz de reduzir esse erro aqui e até mesmo zerar, ou seja, fazer o meu sistema de alguma forma alcançar o set point ou a entrada, né? O que a gente deseja. Então seria uma coisa assim, né? Que ele pudesse seguir a entrada, ok? Nesse caso a gente teria, nessa segunda curva que eu estou apresentando para vocês, a gente teria um sistema com erro zero, erro de regime permanente ou erro de estado estacionário igual a zero. E aí como é que a gente faz para chegar nisso? Como é que a gente pega um sistema que tem um erro, que a gente está vendo aqui na primeira curva que eu fiz, um erro de regime constante, diferente de zero, como é que eu faço para zerar esse erro? Então, pessoal, com isso, a gente entra na segunda parte do nosso estudo aqui, que é caracterizar o tipo do sistema. Então, eu vou retomar o diagrama de blocos que eu mostrei no slide anterior.
só que eu vou esmiuçar a g de s, a função de transferência de malha aberta que eu tinha anteriormente. Tá? Eu estou representando ela em função do seu ganho, o K, dos seus zeros, então essa função aqui tem m zeros, e em função dos seus polos, ela tem n polos. Ok? Bom, pessoal, em relação ao tipo do sistema, a gente está observando aqui, aliás, retomando o slide anterior, vou fazer um comentário, né? Se eu quiser pegar e sair desse gráfico aqui, onde eu tenho um erro, e quiser chegar nesse outro gráfico aqui, em que eu não tenho erro de regime permanente para uma entrada integral, né? Uma técnica muito utilizada é o adicionar uma integração no meu sistema, ok? E aí, quando eu falo de adicionar uma integração no meu sistema, é que eu começo a trabalhar com o tipo do meu sistema, ok? No domínio do tempo, uma integral, eu posso representar ela como uma integral de uma função dt. Né? Quando eu passo isso daí para o domínio da frequência, o equivalente a uma integração é a seguinte expressão, 1 sobre s. Okay? Então, por isso que eu falo, pessoal, que quando eu adiciono uma integração no meu sistema, e eu estou fazendo essa operação no domínio da frequência, eu adiciono ou eu multiplico a minha expressão por 1 sobre s. Okay? Isso daí vai ser bastante importante para a gente entender a questão de tipo do sistema. Então, olhando para esse sistema aqui, pessoal, se eu fosse adicionar uma integração nele, né, o que eu faria? Eu multiplicaria a minha g de s, que é essa expressão aqui, por 1 sobre s. Okay? Eu faria, então, a multiplicação de g de s vezes 1 sobre s. Nesse diagrama de blocos que a gente tem aqui, vocês percebem que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, 1 sobre s, ok? Então, na prática, pessoal, é como se eu pegasse e colocasse um s multiplicando minha equação característica. Lembrando que a equação característica é o denominador da função de transferência, correto? Bom, então, para eu falar em adicionar uma integração no meu sistema, basta eu adicionar um s na minha equação característica. Isso daí, pessoal, dá para a gente a ideia do que é o tipo do sistema. Esse sistema que a gente está olhando aqui, então, de acordo com o que eu acabei de falar, ele não possui nenhuma integração. Por quê? Ele está em função dos seus polos aqui, só que ele não tem um S multiplicando aqui por fora. Ok? Então, quando eu não tenho integrações no meu sistema, eu posso dizer que o meu sistema vai ser um sistema tipo zero. Tá? O que é isso? Né? É um sistema que, na equação característica, ele apresenta um s elevado a zero multiplicando. Né? Se eu não tenho s's multiplicando aqui, é a mesma coisa que eu tiver um s elevado a zero multiplicando aqui por fora, ou 1, correto? Bom, aí vamos lá. Eu quero pegar esse sistema aqui, essa curva aqui, e zerar o erro de regime permanente dela, tá? Para uma entrada integral. O que eu faço com ela? Eu vou lá e adiciono uma integração. Então eu venho aqui embaixo e multiplico por S. Quando eu multipliquei por S aqui, pessoal, eu transformei o meu sistema em um sistema tipo 1. Isso, quando o meu sistema é tipo 1, significa que eu estou multiplicando a equação característica por S elevado a 1 ou S. Correto? Bom, a gente vai ver em detalhes depois que um sistema do tipo 1, ele vai zerar o erro para a entrada em degrau, só que quando eu jogar uma entrada em rampa, ele vai continuar apresentando erro para uma entrada em rampa. E aí eu posso querer corrigir isso, zerar o erro para uma entrada em rampa. E aí o que eu faria? Eu adicionaria uma segunda integração, ou seja, eu colocaria mais um S multiplicando aqui. Okay? Se eu multiplicar novamente por S, eu vou ficar aqui com um S ao quadrado. Vou ficar com S ao quadrado aqui. Tá? Então, quando eu multipliquei por S ao quadrado, ou adicionei duas integrações, eu transformei meu sistema num sistema tipo 2, que é quando eu faço vezes S
ao quadrado. Ok? Pessoal, vamos observar como é que se comporta isso, né, de uma maneira bem simples e rápida aqui, para diferentes entradas, né, para ampliar essa discussão que a gente fez aqui. Então vamos supor aí, pessoal, que agora eu vou pegar o meu sistema, tá? Eu tinha naqueles sistemas lá, só para recapitular, as entradas aqui RDS, ou a entrada RDS, a saída CDS e o meu erro, ok? Então, baseado nesse diagrama aqui, vamos ver como é que ele fica, variando as entradas que eu vou colocar aqui no R. Então, vou colocar primeiro degrau, aí eu vou ter uma saída. Aí depois eu vou colocar rampa, vou ter uma saída. E aí depois eu vou colocar uma entrada em parábola e vou ter uma saída diferente. E essas saídas vão variar de acordo com o tipo do meu sistema, ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo para um sistema do tipo 0. Tá? Então a nossa discussão começou assim, né? Eu vou lá, eu jogo uma entrada em degrau e o meu sistema é tipo 0. O que acontece com ele? Ele vai responder quando em regime permanente, tendo um erro diferente de 0 e constante. Ok? Bom, o que vai acontecer com esse meu sistema? Estou falando ainda do tipo 0. Quando eu jogar uma entrada em rampa nele, meu RDS lá no diagrama de blocos vai ser uma entrada em rampa. Pessoal, ele simplesmente vai apresentar um erro infinito, tá ok? Então vou fazer aqui um gráfico assim. Percebam que eu não estou representando com esses gráficos nenhum sistema em específico, tá? São saídas quaisquer aqui só para mostrar essa questão teórica do erro variando em relação ao tipo de sistema. Ok? Então, aqui eu tenho um erro diferente de 0, porém esse erro é constante para o sistema tipo 0 com entrada em degrau. Para uma entrada em rampa para esse sistema, eu vou ter um erro diferente de 0, porém infinito. E quando eu falo também ainda do tipo 0 para uma entrada em parábola, eu vou ter também um erro infinito, tá? Ou seja, funções que vão divergir entre si, ok? Isso daí é para o sistema tipo 0. Lembrando aí, né, que o sistema tipo 0, então, é quando eu não tenho integrações, s elevado a 0. Okay? Aí eu vou para o sistema tipo 1. O que acontece quando eu vou para o sistema tipo 1? A partir do momento que eu coloco uma integração nele, coloco um s elevado a 1 no meu sistema, em relação à entrada em degrau, olha só, ele vai zerar o erro. Okay? Então o que acontece? Eu adicionando uma integração, transformo o sistema no tipo 1, ele é capaz de seguir uma entrada em degrau. E aí em relação à entrada em rampa, o que vai acontecer? Em relação à entrada em rampa, esse erro que no tipo 0 era infinito, agora ele vai continuar existindo, porém ele vai ser um erro constante, né? Então vamos supor que ele vai fazer uma coisa assim. Tá? Então, embora ele não consiga seguir a rampa exatamente, ele vai apresentar um erro, tá? Só que vai ser um erro constante. E esse sistema tipo 1 em relação à parábola, pessoal, ele vai continuar divergindo. Tá? Ele vai continuar apresentando um erro infinito para a parábola. Aí eu peguei meu sistema, fui lá e coloquei mais uma integração. Né? Coloquei mais uma integração no meu sistema. Ele virou um sistema com S ao quadrado, com duas integrações. O que vai acontecer? Em relação à entrada integral, ele vai continuar sendo capaz de seguir ela. Né? Em relação à rampa, que no sistema tipo 1 havia um erro diferente de 0 e constante, a gente vai zerar esse erro, então o meu sistema ele consegue, após um tempo, seguir a minha rampa. E em relação à parábola, esse sistema aqui ele vai apresentar um erro constante e diferente de 0. Então ele é capaz de seguir a parábola. Ok? Pessoal, obviamente que isso daqui que eu estou mostrando graficamente acontece também, a gente pode fazer essa análise do ponto de vista do equacionamento, né, desses sistemas aí. Tá? Então, voltando aqui,
vamos ver por que acontece isso. Tá? Então, quando eu tenho um sistema do tipo 0, eu posso escrever a expressão de erro desse sistema tipo 0 da seguinte maneira. Eu vou começar para a entrada integral. Né? Então, para uma entrada integral do sistema tipo 0. Então, o erro para uma entrada integral vai ser igual a 1 sobre 1 mais Kp. Né? E o que é esse Kp? Então, onde esse Kp vai ser igual a limite com S tendendo a zero da G de S. G de S é esse cara aqui, né? Essa expressão aqui é o meu G de S. Tá? E aí, conforme a gente viu o tipo 0, então isso daqui é para uma entrada em degrau, o erro para uma entrada em rampa do sistema tipo 0 vai ser igual a infinito. A gente viu graficamente isso daí. E o erro para uma entrada em parábola do sistema tipo 0 também vai ser igual a infinito. Não é isso que a gente viu? Bom, vamos agora para um sistema tipo 1. Então, quando eu faço um sistema tipo 1, o erro para uma entrada em degrau, a gente viu que ele é zero, né? A gente consegue zerar esse erro. O erro para uma entrada em rampa de um sistema do tipo 0 é 1 sobre kV, onde o meu kV vai ser o quê? Limite com S tendendo a zero de S vezes G de S. E o meu erro para uma entrada em parábola para esse sistema tipo 1 continua sendo infinito. Okay? E aí o nosso último tipo é o sistema tipo 2. Vou trocar a cor aqui. Quando eu tenho um sistema tipo 2, eu vou ter o seguinte, né? Um erro para uma entrada em degrau, a gente viu que continua sendo nulo. O erro para entrada em rampa também, agora a gente consegue anular com o tipo 2. E um erro para entrada em parábola vai ser igual a 1 sobre Ka. Onde esse Ka, constante de aceleração, lembrando, eu não comentei, mas Ka é a constante de aceleração, Kv é a constante de velocidade e o Kp do tipo 0 é a constante de posição. Okay? Então, limite com S tendendo a zero de S ao quadrado G de S. Então, pessoal, essas expressões aqui de erro e do cálculo das constantes de posição, aceleração e velocidade são extremamente importantes para quando a gente for resolver os exercícios de regime permanente, né? Onde muitas vezes se pede especificação de erro, se pede o valor, um tipo de exercício muito comum, né? O valor do ganho K para um determinado erro percentual, esse tipo de coisa, a gente usa bastante esses exercícios, esses conceitos aí. Tá? A questão da integração também, para zerar erro, já fica como um pré-requisito para a gente compreender sistemas PID. Então essa discussão vai ser bastante importante. E só para fazer um último comentário, né? Kp constante de posição, Kv constante de velocidade, Ka constante de aceleração. Por que elas têm esse nome? Né? Porque Kp indicaria fisicamente, né, a capacidade de um sistema de seguir uma entrada de posição constante. Kv seria fisicamente uma entrada em velocidade constante e Ka em aceleração constante. Ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, comentário, fica esse e-mail aqui, ou vocês podem
postar comentários no vídeo também. Ok, pessoal? Valeu!